Eu lhe saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você, meu irmão, você, minha irmã, que nos assiste nesse momento. Mais uma vez, é uma satisfação estarmos aqui reunidos para compartilhar a palavra de Deus nesse momento, na nossa reunião de estudo da palavra de Deus. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria para que possamos ter entendimento, iluminação para compreendermos a mensagem do nosso Deus. O nosso pastor ainda se encontra enfermo, mas está se recuperando, graças a Deus. Por isso, nós sempre insistimos que você não deixe de continuar orando por ele. Irmãos, vamos fazer aqui uma meditação na palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14, certo? Até o 17. Romanos, capítulo 8, versículo 14 até o 17. Esse é o nosso estudo que nós vamos fazer e que o Senhor nos dê graça, nos abençoe. Vamos fazer a leitura? Romanos 8, a partir do 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Essa é a nossa referência bíblica para a nossa meditação dessa noite. Feche seus olhos, meu querido, vamos fazer uma oração nesse momento. Meu Deus e meu Pai, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos meditando na Tua Palavra, juntamente com os meus irmãos. Senhor, que o Teu Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, possa nos dar entendimento, possa iluminar nossos corações e nos fazer compreender a Tua Palavra. Precisamos, Senhor, do Teu Espírito para entender, para compreender a Tua mensagem. Por isso, Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmão e irmã que me assiste, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, o apóstolo Paulo faz referência a um assunto que é fundamental para nós, cristãos, e que ainda causa uma certa dúvida, pelo fato de nós não entendermos plenamente o que isso representa, como isso se manifesta, que é justamente o conceito de filiação. Como assim? Dentro do plano de salvação, e isso o apóstolo Paulo também se refere lá na carta de Paulo aos Efésios. Você que tem nos acompanhado na Escola Bíblica Dominical, nas últimas aulas, já deve ter ouvido falar que nós temos abordado sobre a questão de adoção. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que aquela pessoa que passa pelo processo de conversão, aquela pessoa que sai do estado de morte para o estado de vida espiritual, por meio de Cristo, a palavra diz que Deus lhe confere o título de filho. Deus concede àquela pessoa a qualidade, o status de filho. Esse status de filho, ele é dado por meio daquilo que Paulo fala
sobre a adoção, que é um conceito muito difundido entre os romanos e entre outros povos ocidentais como os gregos. O conceito de adoção não é muito compreendido na cultura judaica porque não era muito comum para os judeus. Mas para os romanos, principalmente, e para os gregos, esse conceito era muito comum. Por quê? Porque era comum naquela época que alguém assumisse outra pessoa, e essa questão de assumir é justamente a adoção. Você adota aquela pessoa e transforma ela em filho. E a partir daquele momento, aquela pessoa adotada recebe um nome, recebe o direito à herança, recebe todos os privilégios da família. Então, o apóstolo Paulo diz que no momento que a pessoa se torna cristã, ela é feita filho e filha de Deus. Essa ideia de Deus como Pai, ela dentro da cultura judaica, ela era um absurdo. Porque a ideia de pai traz junto uma ideia de intimidade, de proximidade, que era algo que os judeus não tinham, justamente porque eles viam Deus de tal maneira excelso, de tal maneira glorificado, de tal maneira santo, que para eles seria terrível ter Deus assim tão perto. Então eles de maneira alguma consideravam Deus como Pai. Quando Jesus vem à Terra, ele faz uma revolução na maneira do homem se relacionar com Deus. Isso se expressa já quando você observa lá em Mateus, na oração do Pai Nosso, qual é a primeira palavra que Jesus Cristo utiliza? Ele diz, Pai. Então, aquela forma de se relacionar com Deus era um escândalo para os judeus, porque eles não admitiam que alguém pudesse se considerar filho de Deus. Era uma blasfêmia. Aí Jesus vem e introduz esse conceito. Não só nesse episódio, mas também nós vemos no episódio do Getsêmani, quando Jesus está ali orando, angustiado, ele diz assim, Abba, Pai, tudo te é possível. E essa expressão Abba, que é mencionada nos evangelhos com Jesus e também que é mencionado aqui com o apóstolo Paulo em Romanos, traz uma carga emocional muito grande. Porque Abba, meus irmãos, significa paizinho. Quando se fala Abba, não se traz somente uma ideia de pai, mas traz uma ideia de ternura, de amor. Normalmente era dessa forma que as crianças chamavam o seu pai. Então era o paizinho. Então, se o irmão pegar a referência que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 36, diz o seguinte, ele dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então observa nessa referência como Jesus se refere a Deus, chamando ele de Abba, que é paizinho, que era uma expressão aramaica que simbolizava a ternura, uma maneira carinhosa como o filho se referia ao pai. Abba, paizinho. Então é essa ideia
que Paulo ele resgata nesse texto que nós lemos aqui, dizendo que o crente, o cristão, aquela pessoa que passa pelo processo da conversão, ele recebe o espírito de adoção, pelo qual, baseados no qual clamamos Abba Pai. Quem é esse espírito de adoção? É justamente o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele tem esse papel de confirmar no nosso coração a nossa filiação. Então, olha só, vamos lá no versículo 14. Ele diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, aquela pessoa que é filho de Deus, ela é conduzida pelo Espírito de Deus. Isso aí é um sinal da filiação. E aí no 15 ele fala assim, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Ou seja, Paulo identifica o Espírito de Deus, o Espírito Santo, com o espírito de adoção. Então ele diz que nós recebemos o espírito de adoção e não de escravidão. O que significa isso? Que no momento que eu passamos pelo processo da conversão, o nosso relacionamento com Deus foi transformado, porque Deus nos transforma em filhos dele. E esse processo é justamente a adoção. Deus nos adotou como filhos. Então nós somos filhos de Deus por adoção. Muitas vezes nós não entendemos, irmãos, como eu falei no início do vídeo, a implicação do que representa ser um filho de Deus. Por quê? Pela banalização do termo. Pela banalização do termo. Vou dar só um exemplo aqui. Antes dessa pandemia toda acontecer, eu estava lá no Grão-Pará, no shopping Bosque Grão-Pará, na parte do banheiro masculino, e na área ali do banheiro masculino tinha uma propaganda daquela cervejaria Brahma, que tem um quiosque lá na praça de alimentação. Aí sabe o que estava escrito lá, irmãos? Estava dizendo assim, você merece um happy hour, você também é filho de Deus, você merece um happy hour. Que no caso, para quem não conhece a expressão happy hour, é aquela final do dia que a pessoa separa para tomar uma cerveja. Ou socializar, ou fazer outras atividades. Uma pausa, por assim dizer. Então olha só como o mundo faz a relação entre filho de Deus. Ou seja, virou algo banalizado. Tipo assim, eu mereço isso aqui, eu mereço esse descanso, eu mereço fazer tal coisa, eu mereço tomar uma geladinha, porque eu sou filho de Deus. E as pessoas evocam essa noção de filho de Deus como uma maneira de justificar determinadas atividades. Só que elas usam esse termo de forma indevida, porque ser filho de Deus não é desculpa ou justificativa para atividades seculares. Eu sou filho de Deus, eu mereço mesmo fazer tal coisa, fazer assim. Não, irmão. O status de filho de Deus, ele se torna algo muito mais importante. A primeira coisa que a gente tem que entender é a maneira como a gente se relaciona com Deus. Porque Deus, a partir de então, já trata conosco como a filhos. Deus ele não trata conosco simplesmente de qualquer maneira, de forma aleatória, ou de forma ditatorial, ou de forma autoritária. Não, Deus ele trata com a gente como um pai trata seus filhos. Então, essa questão da relação pai e filho
do ser humano com Deus, no Novo Testamento está bem sólido, está bem fundamentado. No texto que nós estudamos na última quarta-feira, que nós falamos sobre a questão da disciplina, você observa que o autor aos Hebreus ele faz uma observação importante. Eu não vou ler todo o trecho, é só para os irmãos verem. Você pega lá Hebreus capítulo 12, no versículo 7. Olha só o que ele diz: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Olha aí. Então, o relacionamento daquela pessoa que passa pela conversão, por que eu estou repetindo essa frase todo o tempo? É para que a gente derrube de uma vez por todas essa noção de que todos são filhos de Deus, porque isso também é um erro muito grave. Não porque todo mundo é filho de Deus, não, somos todos irmãos. A ideia do ecumenismo evoca muito essa ideia. O conceito do ecumenismo, que é a reunião de todas as religiões, ela traz essa concepção de que todos são filhos de Deus. Mas, segundo nós estudamos na Bíblia, isso não é verdade, irmãos. Nem são todos filhos de Deus. Entenda uma vez isso. Que ninguém nos engane com essa história. Porque somos irmãos, porque somos todos filhos de Deus. Não. Não, irmãos. Nós não somos todos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Só é filho de Deus aquele a quem Deus resgata, a quem Jesus Cristo resgata, que passa pelo processo de conversão. Esses são filhos de Deus. Então, pega lá João, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Olha só o que ele fala sobre quem é filho de Deus. Como se tornar filho de Deus. Como é que a gente se torna filho de Deus? Aí o João, ele fala lá no seu Evangelho, no capítulo 1, no versículo 11, olha o que ele diz. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele está falando de Jesus. Mas, olha só, a todos quantos o receberam. Quem? A Jesus. Todos que receberam a Jesus, o que Jesus fez? Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que é justamente o conceito que Jesus traz naquela conversa com Nicodemos sobre nascer de novo. Então nós nascemos de novo numa nova família, que é a família de Deus. Nós nos tornamos filhos. Então, irmãos, no momento em que nós compreendemos verdadeiramente que Deus é o nosso Pai, por adoção, o nosso relacionamento com Deus, ele se torna diferente. Por quê, meu irmão? Meu irmão, porque no momento que a gente entende que nós somos filhos de Deus, nós podemos nos relacionar com o nosso Pai, assim como Jesus. Porque Jesus permitiu que nós tivéssemos acesso a este relacionamento. Nós acabamos de ler agora no Evangelho de João. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então pega lá Mateus, no capítulo 7. Vamos ver lá. Vamos ver lá, o Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7. Olha o que ele fala. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abri-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tá vendo aí, irmão? Inclusive, o Sermão do Monte é o sermão em que mais Deus identifica os discípulos com Deus na relação de pai. Então, quando ele fala, por exemplo, na questão da oração, um pouquinho antes da oração do Pai Nosso, ele diz assim: você quando for orar, lá em Mateus 6, entra no teu quarto e fecha a porta, e o teu Pai, que está em secreto. Quando ele fala da questão da esmola, que ele diz, para que ele fala sobre a questão da esmola, ele diz que o que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda não saiba, para que o teu Pai que vem em secreto. Então, Jesus, ele faz questão de mostrar que nós somos filhos de Deus. E isso, ele dá uma nova relação nossa com Deus, porque agora nós nos relacionamos com Deus como Pai. E Jesus é bem claro aqui no Evangelho, quando ele diz que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. O que Jesus quer dizer? Que nós somos maus, somos falhos, somos pecadores, somos depravados. Mas, no estado normal de consciência, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Eu digo num estado normal de consciência porque o pai que trata mal o seu filho, que dá coisas más, ele é insano, irmão. Ele não está na plena faculdade mental desenvolvida. Então, o pai, quando vê o seu filho, que o seu filho lhe pede pão, o que ele vai fazer? Vai dar pão para ele, vai dar uma pedra. Não vai, irmão. Então, se a gente que é depravado, que é caído, que é falho, que é pecador, sabe tratar bem os filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é perfeito, que é soberano, que é onisciente, que é onipotente, dará boas coisas àqueles que pedirem. Agora, detalhe, Jesus fala dará boas coisas, mas o conceito de coisa boa é diferente. Por quê? Porque nós achamos que uma coisa é boa para nós, mas Deus não acha. E isso é uma questão lógica do relacionamento entre pai e filho. O filho, muitas vezes, não tem noção do que é bom para ele, principalmente nas primeiras idades até os 80 anos. Brincadeira. Mas olha, por exemplo, o Abel, que é o meu filho, tem 4 anos. Para quem não conhece, que eu acho difícil. Mas você conhece. Você que é do nosso ministério. Meu irmão, tem hora que o Abel, ele não quer dormir. Ele quer ficar acordado até não querer mais. Só que eu, como pai, eu sei que ele precisa ter descanso para o seu desenvolvimento psicológico, para o seu desenvolvimento físico. Então, quando eu vejo, eu chego lá e digo, filho, está na hora de dormir. Na cabeça do Abel, o que é bom para ele? É ficar acordado até a hora que ele quiser. Mas para mim, que sou pai, o que é bom para ele? É o descanso, é o repouso dele, o desenvolvimento dele. É a mesma coisa, irmão, do nosso relacionamento com Deus. Ele é pai, irmão. Ele é nosso pai. Nós acabamos de ler o texto de Hebreus. Ele nos disciplina porque ele nos trata como filhos. Então, a disciplina de Deus, a correção de Deus, se você estiver passando por um momento de disciplina, de correção de Deus, glorifica, irmão. Louva a Deus, sabe por quê? Porque isso é sinal de que você é filho de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus só trata assim os seus filhos. Deus não corrige bastardo. Deus não corrige bastardo. Deus corrige filho. Tá entendendo, irmão? Irmã?
Então a prova, a dificuldade, é sinal de filiação, que somos filhos. Isso não estou falando da minha cabeça. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Tá? Então glorifica o Senhor, porque Deus está te tratando como filho. Porque às vezes a gente acha que ser filho é só o bem, é só o legal, é só o bacana. Quando Abel apronta, eu tenho que chamar a atenção dele. Ele não gosta. Ele vive falando, por que você me briga? Por que toda hora você me briga? Eu digo, filho, eu brigo com você porque eu quero o seu melhor, eu quero o seu bem. Porque, irmão, não tem pessoa que conheça melhor a gente num plano terreno do que os nossos pais. Então, se o nosso pai nos corrige, ele sabe a necessidade, a importância daquela correção para a nossa maturidade, para o nosso crescimento. Eu louvo a Deus pelas correções que eu recebi na minha infância e na minha adolescência, porque me fizeram ter maturidade hoje. É do mesmo jeito, irmão, o relacionamento com Deus é igual. Na verdade, eu nem digo assim tão igual, porque o Deus ele é infinitamente superior, e santo, e puro, e perfeito, e excelso, e perfeito. O próprio autor aos Hebreus, ele diz assim que nossos pais terrenos eram imperfeitos e nós obedecíamos eles. Quanto mais o nosso Pai Celestial, que é perfeito e que vê todas as coisas e que está num nível que nós não estamos, porque ele não tem tempo. Ele enxerga, irmão, acima de nós, porque ele não está no mesmo tempo cronos que nós estamos. Então entenda, irmão, o relacionamento com Deus que nós temos, de pai e de filho, ele traz privilégios e traz responsabilidades. Então, eu falei agora dos privilégios, mas o que ele fala lá, Romanos? Vamos voltar lá para Romanos. Ele fala sobre a questão da herança. E essa herança nós já nos é garantida, que é a herança que nós vamos receber na glória, no céu, que Deus vai nos dar. Então ele fala assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, ou seja, o papel do Espírito Santo é te mostrar, é dar testemunho para você que você é filho de Deus. Então o Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos de Deus. É por isso que Paulo diz que ele é o penhor da nossa herança. Então ele fala aqui, ele diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Então nós temos direito à a herança da família. Ele continua aqui, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo porque nós somos filhos de Deus por adoção e Jesus é o Filho de Deus Supremo, que não é por adoção, que é o filho legítimo, é o legítimo filho de Deus. Então, como Jesus é o legítimo filho de Deus e nós somos os filhos adotados, nós estamos em um grau em que Jesus é o nosso irmão, pelo status de filho de Deus. Aí olha só o que ele fala, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E aí, sobre a questão do sofrimento, esse versículo ele é uma espécie de introdução para o que ele vai falar nos próximos versículos, sobre a questão dos sofrimentos que nós passamos na vida presente. Mas isso aqui é um assunto para uma outra mensagem. Então, irmão, observa como Deus ele trata a nós como filhos. E aí, em relação a isso, João, mais uma vez, ele fala, mas agora na sua epístola, lá no capítulo 3, no primeiro versículo, olha só o que João ele fala para nós. Vede. 1 João, capítulo 3, versículo 1.
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha aí de cara. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então olha aí como o apóstolo João identifica, ele diz: olha o grande amor que o Pai nos tem amado, o amor que o Pai nos tem concedido, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Isso João fala. Então, irmãos, a igreja eleita precisa entender que ela é parte da família de Deus, que nós somos filhos de Deus, irmãos. E que, portanto, Deus, Ele trata conosco como filhos. E essa relação, ela só é possível por causa de Jesus Cristo. Como Deus nos trata como filhos, nós recebemos as responsabilidades e os privilégios, os direitos e também os deveres. Como filhos de Deus, nós recebemos a herança, o nome da família, mas como filhos de Deus, nós também recebemos a responsabilidade de defender os interesses da família de Deus e de vivermos como filhos de Deus. Porque como Cristo nos permite sermos filhos de Deus, nós também recebemos a responsabilidade de viver nesta terra como filhos de Deus. E a primeira coisa que o Pai exige dos seus filhos é obediência. Irmãos, não existe forma melhor de agradar um pai do que ser obediente. Você pode dar presente, você pode escrever uma carta e dar uma cesta básica e fazer o que for, meu irmão. Mas não tem nada que alegre tanto um coração de um pai quanto ver um filho obedecendo. Estou errado, irmãos? Você aí que é pai, que é mãe, estou errado ou não estou? Não tem presente melhor, irmãos. Satisfação maior do que ver um filho obedecendo um conselho, uma palavra. Então, do mesmo modo, Deus, na qualidade de nosso Pai, também espera que nós sejamos obedientes a Ele. Por quê? Porque Deus, Ele conhece e sabe o que é melhor para nós. E ainda que a gente não veja o final da estrada, mas Deus quer que nós confiemos nele e no que Ele fala e sigamos por esse caminho. Até mesmo porque Jesus fala lá no Evangelho de João que obediência é prova de amor. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É isso que Jesus fala. Então, irmão, o objetivo dessa mensagem de hoje é nos fazer conscientizar da nossa posição de filhos, porque muitas vezes nós nos esquecemos que somos filhos de Deus e que Deus nos trata como filhos. E graças a Deus que Ele nos trata como filhos, irmãos. Porque se Ele nos tratasse de outra forma, o que seria de nós? E ainda que Ele nos tratasse de outra forma,
Ele seria completamente justo, porque nós não merecemos. Mas ele nos trata como filhos, irmãos. Então eu quero aqui deixar para você também o Salmo 103, no versículo 13 e no versículo 14, que diz o seguinte: o Salmo 103, os versos 13 e 14. Olha só o que ele fala. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí diante o seu lugar. Estou lendo os outros versos. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, meu irmão, quando você orar, quando você estiver falando com Deus, lembre que por causa de Jesus, Ele lhe trata como um pai. E nós temos esse privilégio inexorável, inestimável, de se relacionar a Deus como pai. Nós somos seus filhos por adoção. E nós temos acesso ao privilégio da presença do nosso Pai. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que você fique na paz do nosso Pai, porque Ele é Pai. Amém? Que Deus lhe abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, mais uma vez. E a todos que nos assistem, nós pedimos que se inscreva no canal e curta nosso vídeo, o like, o gostei, tá bom? Nós queremos agradecer aí aos nossos 141 inscritos. Graças a Deus pela tua vida que está inscrita no nosso canal, se você que se inscreveu no nosso canal. E aqueles que ainda não perde a oportunidade, tá? Deus lhe abençoe, uma excelente semana e fique com a graça e a paz do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Amém.